Hoje vamos conversar com Rubens Marcon sobre o ensinamento de Jesus que está em Mateus 26, 40 e 41, Vigiai e orai. No Momento Espírita, veremos a mensagem Uma Incrível História de Amor. Olá! Mateus narra em 26, 40 e 41 que Jesus foi ter com os discípulos e os encontrou dormindo. E disse a Pedro: Então, não pudestes vigiar uma hora comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Qual o significado de vigiai e orai? Quais os benefícios que esta atitude nos traz? Convidamos Rubens Marcon para nos falar sobre o assunto depois do Momento Espírita. Quando a madrugada se entrega aos braços do dia, e toda a grandiosidade de um nascer do sol torna a acontecer, recebemos outra vez a mensagem de que Deus nos ama. Ele borda caprichosamente as campinas de flores miúdas e planta floreiras exuberantes nas encostas dos morros, para que em nossas andanças possamos descansar os olhos, extasiando-nos de prazer. Ele trança com delicadeza os ramos da parasita na galharia abundante da árvore envelhecida e escolhe lugares seguros entre os galhos para que os pássaros possam construir seus ninhos. O evangelista afirmou que ele é amor. E porque o amor não se satisfaz senão amando intensamente, Deus criou para os seus filhos um lugar de intensas belezas, a fim de que pudessem debelar o cansaço das lutas na sua contemplação. Por isso, idealizou para as noites um extraordinário sistema de iluminação, sofisticado e único, onde abundam sóis de variadas grandezas, de brilhos e cores diversificadas, dispersos no espaço, a distâncias fabulosas uns dos outros, brilhando todos. Para o encanto dos ouvidos humanos, concedeu vozes às cachoeiras, a fim de que se unissem ao cantarolar dos riachos e das fontes, criando harmonias. Na garganta dos pássaros, dispôs instrumentos sonoros, para que, abrindo os bicos, fizessem vibrar suas gargantas, compondo sinfonias em pleno palco da natureza. Para atender à fome dos homens, ele criou um mercado inigualável, abundante, diferente em cada recanto do globo. Para os homens altos, colocou frutos saborosos, pendentes de ramos. E para as crianças, esparramou-os em plantas rasteiras, estimulando a uns e outras se servirem de ambos, no compasso da ajuda mútua e da fraternidade. Em sua perfeição, Deus estabeleceu a noite e o dia, as alternâncias de frio e calor, as alegrias do sol e as lágrimas das chuvas. Deu ao homem as mais amplas possibilidades de engenhosidade, a fim de que ele vencesse a gravidade e se lançasse ao espaço, descobrindo a grandeza do universo e a pequenez do seu próprio lar. Também condições para que descesse às profundezas dos oceanos, das grutas e cavernas, para descobrir a infinidade das formas de vida. Analista dos sistemas mais complexos, Deus teve o cuidado de criar a maquinaria humana de tal forma aprimorada que pode realizar coisas inimagináveis. Da mesma forma que se agiganta na expressão da arte, da dança, tem a capacidade de se adaptar às situações mais adversas e sobreviver. Enfim, Deus ama de tal forma as suas criaturas que, sem lhes cobrar nada, lhes fornece o mais extraordinário plano de saúde. Um plano de saúde sem carência, sem restrições, sem cotas específicas de utilização.
Um plano de saúde que lhes garante vida inesgotável pelos séculos dos séculos. Um extraordinário legado que se chama imortalidade. Deus te ama e tu percebes. Seu hálito te vitaliza e sua voz silenciosa chega aos teus ouvidos com bênçãos, com esperanças e com orientações. Deus vive, manifesta e dilata o seu amor através de ti. Tu o sabes, e onde tu estiveres, Ele estará sempre contigo. Uma incrível história de amor. É o título da mensagem que está no CD número 22. Agora vamos conversar com Rubens Marcon, que é presidente do COMAS, Conselho Municipal de Assistência Social de Maringá e membro do Conselho Deliberativo da Associação Espírita de Maringá. Olá, Rubens, é uma satisfação muito grande ter você no programa. Jesus nos deixou diversos ensinamentos, entre eles que deveríamos vigiar e orar. Por que deste ensinamento? Jesus foi o espírito mais desenvolvido que o Pai remeteu até nós para nos ensinar. Dentre os seus ensinamentos estão as leis do perdão, do amor, da caridade, que veio modificar o comportamento da sociedade humana a partir do momento em que Jesus esteve conosco. E também nos coloca Jesus que essas leis governam os homens, governam os espíritos, governam os mundos como um todo e, consequentemente, nós que fazemos parte integrante desse universo, devemos estar sempre atentos ao vigiar e orar. Esse ensinamento, ele é muito importante, né? Você poderia nos dizer por que nós devemos vigiar, Rubens? Nós temos a vida material e a vida espiritual. Nós temos dificuldade, quando encarnados, de visualizarmos o mundo espiritual, mas nós somos o espírito imortal, que a doutrina espírita vem nos ensinar. Então nós devemos trabalhar em dois campos. Quando estamos no mundo material, no mundo dos encarnados, devemos vigiar os nossos pensamentos constantemente, porque nós trazemos ainda como espíritos em crescimento, em desenvolvimento, muitas imperfeições. E elas estão muito ligadas às paixões, às emoções, às viciações como um todo, que nos prende muito mais à terra do que nos eleva à vida espiritual. Então, quando no mundo dos espíritos reencarnados, devemos estar sempre atentos, vigiando os nossos pensamentos, as nossas ações e atitudes. E com relação ao mundo espiritual, porque ele convive conosco, ele interage conosco, esse nosso vigiar vai proporcionar que nos acompanhem, então, espíritos da mesma envergadura que nós estamos desejosos. Ou seja, se os nossos pensamentos são viciosos, virão até nós espíritos também ligados às viciações. Se os nossos pensamentos são de amor, de fraternidade, de paciência, de benevolência, virão até nós também os espíritos então ligados a esse mesmo comportamento, a essa mesma conduta. Por isso, o vigiar é tão importante nas nossas vidas. Inicialmente nós lhe perguntamos por que vigiar. E quanto ao orai, a oração, por que é que nós devemos orar? A oração é uma ferramenta que Deus nos proporcionou para estarmos em contato com Ele. Nós somos filhos de Deus, criados à sua imagem, nós, espíritos imortais. Portanto, quando nós estamos reencarnados, que nós temos a possibilidade de ligar os nossos pensamentos exatamente aos espíritos que nos são afins,
familiares, anjos de guarda, espíritos amigos. Então a oração vem exatamente fazer com que nós estejamos constantemente ligados ao Criador, nos 3 aspectos que ela nos permite, de agradecermos, de suplicarmos e também de louvarmos o Criador. A oração nos permite pedir forças, né? Angariar forças para resolvermos os problemas, as dificuldades, as ansiedades que estão sendo colocadas na nossa vida. E também quando agradecemos pelo dia que tivemos, pela noite que vamos ter, pelos projetos que estamos adicionando, né? Sem esquecer de louvar ao Pai, ou seja, num agradecimento infinito dele ter nos criado, ter nos sublimado a vida. Você se referiu à questão da sintonia. O que é a sintonia? Como ela funciona, Rubens? A sintonia é uma identificação, né? A doutrina espírita nos esclarece que nós vivemos no mundo em que o mundo é constituído, digamos assim, pelo fluido cósmico universal. E dentro do nosso planeta, por exemplo, é o fluido cósmico. Cada planeta tem o seu fluido adequado. E essa sintonia vem exatamente no sentido de que quando nós pensamos, nós emitimos esse pensamento e ele se materializa dentro desse fluido universal que leva o nosso pensamento aonde nós estamos desejosos que ele vá. Então essa sintonia, ou seja, quando eu penso algo bom, vai encontrar uma sintonia boa. Mas se eu penso algo invejoso, orgulhoso, vaidoso, raivoso, vai encontrar também uma sintonia semelhante e vai vir então ao meu encontro. Então, como nós vemos, não tem como separar o vigiar e o orar, né? Já que tudo funciona pelo pensamento, não é, Rubens? É verdade, eles estão intrinsecamente ligados, né? O vigiar é estar atento às minhas ações, aos meus projetos, que eles sejam sempre projetos voltados ao bem, e a oração é para estarmos integrados ao Criador, para que Ele nos fortaleça sempre. Rubens, nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho. O Livro dos Espíritos, com suas 1019 questões, tem respostas para as principais dúvidas do ser humano. É o livro basilar da doutrina espírita, contendo seus aspectos filosófico, científico e religioso. O Livro dos Médiuns, segundo livro da codificação espírita, é um guia seguro para aqueles que são médiuns ou para aqueles que se interessam pela parte científica da doutrina espírita. O terceiro livro do Pentateuco espírita é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nele, Allan Kardec reuniu os ensinos morais de Jesus e os comentários dos benfeitores espirituais à luz da doutrina espírita. Estamos de volta, hoje falando sobre o ensinamento de Jesus, que é vigiai e orai. O nosso convidado é Rubens Marcon. Rubens, como nós vimos, o vigiai e orai é de fundamental importância. Você poderia nos falar sobre a qualidade e a eficácia da prece de que trata o Evangelho segundo o Espiritismo com tanta clareza? Pois não. A prece, a qualidade da prece, não está fundamentada em quantidade, né, de tempo ou de formas que nós utilizamos para falar de forma mais profunda e etc. A prece tem que ser algo muito nobre, muito íntimo, clara, concisa, breve. É o nosso sentimento que deve ser posto nesse momento. Jesus nos convidou para que entrássemos no nosso quarto íntimo, né, da nossa intimidade, e falássemos com Deus nesse momento. A eficácia da prece, ela vai ter sempre uma resposta para o que nós buscamos. Deus não deixa nenhuma das nossas preces, digamos, sem serem atendidas. O que acontece algumas vezes é que nós não compreendemos como ela foi atendida. Porque na visão material nós queremos que as coisas se materializem já de imediato, né, dando a solução para aquilo que estamos buscando. Normalmente a eficácia da prece está em que Deus nos remete exatamente a fundamentação para que nós possamos
promover em nós aqueles objetivos que estão sendo propostos. Ele não nos manda pronto porque pedimos, ele nos dá os caminhos para nós resolvermos aquelas situações, aqueles desejos, projetos que nós estamos incrementando em nossas vidas. Nós somos imediatistas, né? E há uma outra questão que eu acho que você poderia comentar, é a questão de muitas vezes nós pedirmos aquilo que nem sempre será o melhor para nós, não é? É fato. Nós pedimos normalmente aquilo que satisfaz aos nossos desejos imediatos. Mas as nossas projeções espirituais, os nossos projetos reencarnatórios, né, eles precisam obedecer a certos critérios. Então, se eu tenho necessidade de passar por determinada situação aflitiva, angustiosa, uma dificuldade que eu gostaria que fosse resolvido pedindo a Deus, mas é uma necessidade para moldar o meu caráter, a minha personalidade, diminuir o meu orgulho, a minha inveja, né? Exercitar-me na paciência, na humildade. Então é nesse campo que nós devemos sempre ver a oração e os resultados que elas nos proporcionam. Exatamente. Às vezes aquele mal é o remédio de que nós estamos precisando, né, fato, Rubens? Muito mesmo. bem colocado. E quanto à maneira de orar, porque cada um procura orar de uma forma, né? Quanto a essa maneira de orar, existe alguma mais eficaz? A maneira de orar, nos diz o Evangelho, que é com humildade. É o primeiro passo. Nós não podemos usar da soberba para com o Criador, ou de exigências para com o Pai. Então, a humildade é o primeiro ponto, e com profundidade, porque Ele conhece as nossas necessidades, Ele lê o nosso íntimo, né? Então, os benefícios que nós vamos receber até aquele dia, devemos agradecer. A noite que nós vamos ter, devemos agradecer por podermos ter uma noite de sono e de aprendizado espiritual. Então, normalmente a maneira de orar está muito ligado ao nosso sentimento fraterno. Nunca podemos orar de maneira a exigir ou transigir com o Criador. Ele não vai nos atender, evidentemente. O atendimento será sempre quando a humildade, a benevolência, a paciência, a fé dinamizada em nós, nos resultados, nas conquistas. A felicidade que ela nos proporciona é imensa, porque quando nós nos dirigimos ao Criador, nós recebemos uma carga de energia. Se nós estamos desanimados, vamos receber o ânimo necessário para continuarmos a nossa jornada. Se estamos buscando a recuperação para uma doença, para um mal físico, certamente vamos ter a resposta, né, mais adiante, mais brevemente, para o nosso mal. Então, Santo Agostinho, ele fala de uma forma muito profunda, Ivone. Ele diz que nossa alma, no momento da oração, ela se desprende da matéria e rola, diz ele, por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Ele coloca, então, que quando nós sintonizamos com o Criador, nós somos levados a mundos, a uma situação harmoniosa e tão gostosa para nossos espíritos, que ela só resulta, então, de forma benéfica a todos nós. O tema deste programa vem em atendimento até a e-mails que temos recebido com relação à oração. E uma pergunta muito frequente é se é válido nós orarmos pelas outras pessoas, orarmos pelos mortos, por exemplo. Sempre. Né? O Evangelho nos ensina, através da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos superiores, então eles declinaram a Kardec, que devemos orar sempre, pelos vivos, pelos mortos, pelos doentes, pelos suicidas. Vai sempre o nosso pensamento, a nossa oração encontrar ressonância quando nós buscamos esse caminhar. Gostaria de citar um exemplo, já que fez a pergunta e me permita. Eu tenho o hábito de, pela manhã, fazer minhas orações. E dentre elas eu faço oração pelos suicidas.
E nós que militamos no campo da mediunidade, há pouco tempo veio um espírito de um suicida da França, em que as nossas orações chegaram até ele. E ele veio agradecer as preces e o benefício que fez, e como ele já estava sentindo-se melhor, né, saindo daquele pesadelo, daquela angústia que o dominava até então, para encetar uma nova jornada no seu campo espiritual. Então, seja para os espíritos encarnados, os desencarnados, seja em todos os momentos, pelos nossos parentes, amigos, pelos nossos inimigos, a oração vai sempre encontrar a resposta que nós estamos buscando. E como você se referiu à comunicação mediúnica, o que os espíritos têm informado é que as orações chegam até eles como um bálsamo, como uma luz, não é? Exatamente, é um refrigério. Isso. Os espíritos normalmente imperfeitos, que ainda se encontram em estado de uma escuridão, de uma falta de percepção do universo espiritual que nos envolve, quando nós oramos, chega até eles como um refrigério. Realmente aclara a sua possibilidade de visualizar a vida, né, e dinamizar de uma forma diferente os seus pensamentos. Porque normalmente nós, no grau de imperfeições que ainda temos, nós nos fechamos em monoideias, ideias muito próprias, algumas vezes egoístas, vaidosas, algumas vezes da falta do perdão, né? E quando nós oramos e nos sintonizamos, conforme falamos atrás, vamos encontrar a ressonância do Criador, que vai pedir aos seus filhos, ou melhor, ele não pede, já estão orientados, né, os seus filhos, para ajudar os necessitados. É sempre um motivo de felicidade a oração. De felicidade, de resultado positivo, né? Como você disse, ela sempre é atendida, embora nem sempre da forma como nós desejamos, como nós esperamos, né? Mas para a gente assim fechar, aliás, a gente nunca fecha um assunto, né, Rubens? Mas qual é a finalidade que tem o vigiar e orar? O vigiar tem a finalidade de nos manter na prática do bem, né? Quando nós estamos atentos, o vigiar é estar atento, né? Há um comportamento nosso mesmo, que nós temos que começar toda a caminhada por nós. Através da nossa caminhada de mudança, de atitude, de comportamento, nós vamos também envolvendo, incentivando os nossos semelhantes, no seio familiar, no seio social ou religioso, onde nós estamos atuando, né, no momento em que estamos pensando nesse vigiar. Então, é necessário que nós o façamos sempre para o nosso bem proceder. E orar porque nos mantém ligados a Deus. Nós não podemos nos dissociar do Pai. Quando nós assim fazemos, as dificuldades vão se acentuar, porque a sintonia com os espíritos ligados às viciações, às imperfeições, vão abrir janelinhas, vão abrir portas para que eles se aproximem de nós. Então a finalidade é nos mantermos ligados ao Criador e na prática do bem. Rubens, nós agradecemos a sua participação neste programa. Como membro da comunidade espírita, estamos sempre à disposição, irmão. Lembramos que este programa pode ser visto também no site amemmaringá.com.br. Esperamos estar juntos no próximo programa e muita paz a todos.